Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Sejam todos bem-vindos a este encontro do Evangelho no Lar, o qual nós fazemos todas as quartas-feiras. E a gente sempre recomenda que todos nós possamos fazer o Evangelho pelo menos uma vez por semana. Ah, mas causa alguma diferença na nossa vida? Com certeza, tenho a certeza e tenho a fé que causa muita diferença. Basta apenas que façamos o Evangelho com muita fé e que tenhamos a esperança sempre em dias melhores. As palavras de Jesus nos recomendam sempre isso, que possamos sempre ter fé, ok? Lembrando a vocês que a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais. Dá uma cutucada lá no nosso net, na nossa fraternal.net, e ali vocês encontrarão ali, vocês estão ali o WhatsApp, né? E vocês encontrarão ali toda uma programação muito bonita, uma programação de palestras, programação de palavras, programação de músicas, onde vocês realmente terão ali todo ali à sua disposição para que possamos fazer reflexões, né? A nossa vida precisa de reflexões em algum momento a respeito dos ensinamentos do Cristo. Então acessem lá, compartilhem inclusive com todos os seus amigos, familiares. Ah, mas o pessoal que eu conheço não gosta. Não importa, né? Se a gente plantar uma sementinha para essas pessoas que são evangélicas, não importa, católicas, da Umbanda, não importa. Porque Deus não tem uma religião. Jesus não tem uma religião. E o que nós estamos apontando e oferecendo aqui são tudo tirado do Evangelho conforme Jesus nos ensinou. Então, portanto, divulguem a nossa rádio para que mais pessoas tenham acesso às informações. Perfeito? Meu nome é Paulo, eu vou fazer a condução desta noite do Evangelho. E quem está me acompanhando nessa noite? A Kátia. Olá. E o William. Olá, boa noite. Nossos agradecimentos. E vocês que são importantes também para que a gente possa fazer mais esse Evangelho nessa quarta-feira, tá? Qual será o tema de hoje? O tema de hoje é muito legal. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Pedi e obtereis. Nós vamos falar dos itens 9 e 10, que é sobre a ação da prece através da transmissão do pensamento. Prece por pensamento? Ou a prece deve ser sempre verbalizada? Será que as pessoas ouvem ou não ouvem se a gente não fizer a prece verbalizada? Vamos entender um pouquinho dessas questões, tá bom? A gente vai dar início e a gente vai pedir para o William fazer a nossa prece inicial. Pode ser, William? Sim, com certeza. Vamos então acalmar nossos corações, acalmar nossa alma, nosso espírito, pedir para que nossos guias espirituais, nossos anjos protetores possam estar aqui nos acompanhando, nos auxiliando nessa tarefa tão bonita que é o estudo do Evangelho de Jesus. Vamos pedir ao nosso Mestre que nos oriente para que a gente possa levar essas palavras ao maior número de pessoas possíveis, que possam entrar em seus lares, levar uma palavra de aconchego, de paz e amor para aqueles que necessitem, levar paz e carinho para todos os nossos irmãos. E com a prece que Ele nos deixou, a gente inicia o Evangelho dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Kátia, eu havia dito que faria a leitura, mas eu vou pedir para que você faça a leitura. Sem problemas. Ok? Farei, com o maior Obrigado, Kátia. prazer. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9. Ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Muito bem. E por que eu pedi para a Kátia fazer a prece? Primeiramente, ela tem que ser pausada. Né? Nós não podemos fazer uma prece na correria do nosso dia a dia. Primeiramente, a gente se recolhe, faz essa prece pausada, legível e pede exatamente aquilo que você precisa. O texto aqui diz, é interessante, né, Kátia, né, William? Que a prece ela pode ser para nós e também para os outros. Sim. Ela pode ser um agradecimento, ela pode ser uma oração, ela pode ser um louvor, enfim, ela pode ser de várias maneiras. Quando eu mencionei no início, se a prece ela precisa ser exatamente verbalizada, não necessariamente. A prece ela tem muita eficácia quando você faz ela também por pensamento. Mas será que ela atinge os objetivos? O que a doutrina nos explica quando você fizer uma prece através do seu pensamento? Pensamento tem forma, né? Pensamento tem vida. Quando você expressa todos os seus pensamentos a prece através dos seus pensamentos, imaginemos que no mundo inteiro, entre nós aqui nos espaços, existe esse fluido universal. O que é isso? Bom, vamos imaginar uma geleia. Todo mundo sabe o que é uma geleia, né? É a substância. Imagine tudo isso aqui e vocês aí também de posse dessa geleia. Mas a gente não vê, porque isso é uma coisa de Deus. Mas ela existe no universo e o universo foi feito a partir desse fluido universal. Então, quando você emite um pensamento, uma oração, uma invocação geral, você, através desse pensamento, você contamina essa geleia, esse fluido universal, e isso se espalha de uma forma para todo mundo. Então, por isso que a prece
tem um alcance? Não, ela é infindável. Ela viaja por todo o universo. Aonde você imaginar essa pessoa, aonde você imaginar esse local, faça essa prece. Mas tem algumas condições, né? Jesus aí nos fala de algumas condições. Essa questão de pedir tereis, bata e a porta se abrirás, busca e achareis. Ela tem que ser feita na mais simples, na simplicidade e na humildade. William fez uma prece do Pai Nosso, não fez, William? Sim. Tem a prece de Caritas, que nós conhecemos, que é muito linda. Sim. A prece de São Francisco de Assis, a prece da Ave Maria. Entendo que são preces simples, de um conteúdo simples, mas muito, muito cheio de esperança, cheio de amor, para que todos nós possamos ter essas preces. Então, a doutrina espírita nos explica um pouquinho aqui a respeito de que quem já não pediu alguma coisa, não é verdade, Kátia? Quem já não pediu, não, William? Sem dúvida. Então, todos nós já pedimos em algum momento, mas não fomos atendidos. A doutrina vai explicar várias coisas quando você não é atendido dentro de um pedido que faça sentido, né? A gente sempre fala aqui, não vai pedir para ganhar na loteria, né? Não vai para ganhar na loto, não vai para que você tenha... Não, façam pedidos que você realmente atenda a você e aos outros dentro de uma santidade, né? Dentro de uma divindade, dentro de uma necessidade que você está passando por um momento. Uma doença, por que não? Então, rogue a Deus, rogue a espiritualidade para que eles possam ser os intercessores ou, de repente, essa tua prece chegue direto a Deus. Mas é preciso que tenhamos, primeiramente, a nossa fé. Ok? William, passo para você, Kátia, os comentários. Opa! Primeiro as mulheres, né? Falar de prece é um assunto muito vasto, né? Muito amplo. Porque cada um tem o seu jeito de fazer preces, né? Aquele jeito que você se identifica dentro do seu pedido, da sua condição, do seu momento. Mas eu brinco que eu estou em constante estado de prece, porque eu busco sempre estar em conexão com os meus benfeitores, todos sabemos que temos, que nos acompanham aí desde a erraticidade até a nossa encarnação, até esta encarnação. Então, a gente tem que estar buscando constantemente essa conexão com o plano espiritual, com o mais alto. E eu achei bem interessante isso que você destacou, que a gente pode ter como prece várias situações. A situação do pedido, que é bastante comum e frequente, sim, mas também a situação do agradecimento e a prece pelos outros, né? Quantas vezes não fazemos orações, pedidos por outros? Sem dúvida. Né? Então, eu acho que é meio que diário essa mais nossa... Mais para outros do que para a gente. Eu acho que por nós, dependendo, cada um, claro, da sua condição, a gente tem que fazer mais o agradecimento, né? Dos livramentos, do que temos, das condições que temos, né? Então, é muito interessante a forma que a gente pode estar em prece, tanto para agradecer, quanto para pedir por alguém, uma intervenção por outro. E assim, quando nos vemos na condição de estarmos recebendo as preces, isso é muito interessante, eu já vivi isso em minha vida. A gente sente, o outro recebe a ação dessa prece que você faz. Então, a gente tem que estar sempre com muita fé na prece que a gente vai fazer. Né? A gente tem que buscar, como você disse, aquele momento de introspecção, aquele momento íntimo seu com o mais alto e fazer a prece com bastante fé, porque ela será atendida. Talvez não exatamente como a gente imagina,
mas ela vai ser atendida de alguma maneira. Se ela não é atendida é porque existe um motivo, né? Sem dúvida. William, e aí? Então, acho que vocês colocaram bem até agora. Eu só talvez acresceria alguns detalhezinhos assim que me veio quando vocês estavam conversando. Como a prece é uma invocação, como diz o próprio texto, e você foi muito feliz em colocar a pergunta de se ela precisa ser verbalizada ou não. Quantas vezes a gente, numa mesma prece, a gente pede, agradece e louva? Numa mesma prece, a gente exercita essas três ações. Faz tudo. Né? Normalmente, quando a gente faz uma prece a Deus, a Nossa Senhora, aos santos e anjos, enfim, a gente faz pedindo, a gente faz louvando e agradecendo. A própria prece já expressa isso. Mas a gente também, como a Kátia colocou, no dia a dia a gente faz muita prece, pede para aqueles que a gente gosta, para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos necessitados, de uma prece. Eu penso que a verdadeira prece, ela é um benefício que nos foi cedido, ok? A prece. Ela é gratuita, né? Sim, deve ser. Tá certo? Ela não custa nada a prece. Porém, existe uma coisa muito importante para que a prece consiga atingir o objetivo, que é a nossa fé. Nós precisamos fazer com muita fé. Sim. Mas no próprio capítulo 27, alguns parágrafos à frente, o texto diz, eu vou até colocar o óculos aqui porque eu não enxergo direito. Ok. Um exemplo, né, que Deus frequentemente tem atendido em recompensação a nossas intenções de prece, o devotamento e a fé de cada um que ora por ele, né? E aí vem uma pergunta, né? Por que o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar? Do coração egoísta, daquele que só ora com os lábios, aí a gente coloca cada questão, se verbalizada apenas, Isso. não poderia sair mais do que palavras. Ou seja, é uma prece com pouca caridade, pouca fé, e com certeza com pouca força. Isso. Né? No texto que a Kátia leu, diz que um dos fluidos importantes aí para que a prece realmente seja válida é a vontade, né? É a energia que a gente exerce na prece. Perfeito. Né? E entra naquela questão da parábola da prece do publicano e do fariseu. Isso. Né? Então eu penso assim, eu acho que a fé ela é fundamental para que a gente consiga fazer uma prece boa. Uma prece boa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu acho que e vocês, né? Todo mundo aí deve ter feito uma prece, né? Eu acho que todos nós já fizemos, né? Uma prece, né? A intenção é que vale, mas uma intenção boa. A gente comenta sobre prece paga, já comentamos em algumas oportunidades, né? Prece para fazer mal aos outros, isso não existe, né? A prece é uma coisa divina, uma coisa da divindade. Então, desejar o mal para os outros não vai fazer efeito, muito pelo contrário. Volta para a gente triplificada, viu? Ou duplicada, tá bom? Mas esses são outros assuntos que a gente pode conversar numa próxima. Esperamos que realmente tenhamos compreendido. Para a gente também é uma lição, né? Não é só para vocês que a gente coloca isso, a gente lê tudo isso, isso aqui também faz a gente refletir sobre o nosso dia a dia. Perfeito? Agora nós vamos para as vibrações e oração final que será feita pela Kátia. Então, nesse momento em que falamos com tanto carinho sobre a prece, vamos elevar nossos pensamentos aos nossos benfeitores, aqueles seres que nos acompanham, aqueles espíritos que nos acompanham e nos auxiliam em toda essa jornada terrena.
nos conectar a eles e pedir em prece por todos aqueles que estejam em necessidade, pessoas que estejam privadas de saúde, da liberdade, do acesso à vestimenta, alimentação, a boas condições de vida. Então, vamos pedir por esses seres, por esses espíritos em necessidade, que os nossos bons amigos, os nossos bons benfeitores possam interceder junto ao Pai por eles, auxiliando a eles serem providos do que lhes faça bem, do que os auxilie. Vamos pedir por aqueles que sofrem, muitas vezes com depressão, com doenças psíquicas, que eles possam ser intuídos por bons amigos a elevar seus olhos ao céu e ver o quanto o Pai é generoso conosco, o quanto Ele nos quer bem, nos dando o presente de um novo dia, o presente de novas pessoas ao nosso redor. Então vamos pedir por todos eles, todas essas pessoas que conhecemos e mesmo aquelas que não conhecemos, aquelas que vivem próximas a nós, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Pedir por todas as pessoas do nosso planeta Terra. Existe tanto sofrimento em tantos países, que essas pessoas possam ser atendidas pelo plano espiritual em suas necessidades espirituais mesmo, porque as físicas sabemos que são muito grandes, que existem outros seres também buscando auxílio e ajuda. Então, que todos possam receber um bálsamo de luz, da luz do amor de Deus, aquela que nos cobre diariamente. Com a prece de Francisco de Assis, vamos pedir por tudo isso e agradecer ao nosso Pai. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Graças a Deus. Quando houver trevas, que possamos ser luz, né, Tati? Sem dúvida. Estamos chegando ao final. Não podemos esquecer de falar sobre a água. Gente, a água é muito importante ao final do evangelho que a gente faz. Faça uma prece para que seja adicionado na sua água o remédio para aquilo que você está precisando mais nesse momento. Mas tenha fé. Faça uma prece e tome essa água. Tá ok? Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Agradecemos os comentários que possam ser feitos a respeito desse tema e de todos os temas relativos à Fraternal. Esperamos encontrá-los na próxima quarta-feira. Que Deus os abençoe e muita luz para todos. Boa noite. Tchau. A
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.